Seja bem-vindo à nossa primeira edição do podcast Oficina do Empreendedor. Eu sei que esteve atento nas edições passadas. O formato era diferente. Conversávamos com os empreendedores, profissionais de várias áreas, mas cada um no seu ponto. Então a experiência não era agradável como esta. Este ano, na segunda edição desta Oficina do Empreendedor, decidimos sair para um ambiente melhor, né? Um ambiente acolhedor como este, e que a Masterlink, que vamos falar dela durante o nosso bate-papo aqui, nos concedeu. Inclusive, você também querendo, pode muito bem ter um espaço como este para fazer o seu programa, o seu podcast. Eu chamo-me Alfas, eu sou empreendedor e há 12 anos nesta área decidi nos últimos anos que precisava de sair do meu cubículo, da minha caverna, para conversar com outros empreendedores. O país vive uma fase em que, se nós não nos dermos as mãos uns aos outros, as chances de afundarmos para o pior são muito grandes. Então, aquele que sabe, aquele que experimentou, tem este espaço, este ambiente, eu convido ele para podermos conversar e desmistificar este assunto que é o empreendedorismo. Nós não temos a cultura de empreendedorismo, até o que a gente aprende na escola, a gente percebe que não é aquilo que realmente vai fazer avançar, mas o dia a dia, aqueles que venceram batalhas, venceram desafios, podem muito bem nos explicar um pouco, que é para perdermos o medo e andarmos nisso. É por isso que hoje tenho o meu convidado, que é gestor de negócios. Eu gostei muito de ver esta coisa de gestão de negócios, né? Ele faz também contabilidade, faz finanças, RH, mas a gestão de negócios é um terreno, é um campo que interessa muito, e eu quero que você desse lado saia deste programa com alguma noção do que isto significa. Então, senhoras e senhores, eu apresento-vos o meu convidado de hoje, Vitor Mulungu. Obrigado, bom dia, e primeiramente quero agradecer esta oportunidade, portanto, que me propõe de fazer parte desta primeira edição, tanto do podcast, da Oficina de Empreendedores. De facto, o meu nome já o disse, estamos aqui para debruçar sobre a questão do empreendedorismo e esta questão de gestão de negócios. Então, pronto, como muitas vezes esta coisa de empreender até parece que é algo que as pessoas aprendem lá em casa, né? Ouvem com o pai, depois vão imitando. Quando somos miúdos, nós aprendemos muito com os nossos, copiamos, na verdade, né? Copiamos a coisa de o que o pai faz. Epa, se o pai faz isto, então eu também vou fazer. Então eu queria que começássemos de lá, né? O Vitor Mulungu lá na primária, o que aconteceu para que hoje, né, formasse este. Vamos pegar uns binóculos, recuar lá no tempo e ver mais ou menos qual foi o percurso e onde é que esse bichinho de empreender tomou posse. Pronto, de facto, esta questão de empreender, ela vem já da infância, ou seja, quando a gente cresce, há sempre aquele despertar de alguma coisa, de algum interesse, em função daquilo que é o ambiente onde nós crescemos, onde nós somos formados. É verdade que muitas das vezes com algumas limitações, tanto que pronto, precisamos de ajustar também ao longo do tempo em função das possibilidades. Eu sempre disse na altura aos jovens com quem cresci na adolescência que há sempre qualquer coisa para ser feito. Ok. Mesmo que alguém, por exemplo, não tenha emprego. É verdade que muitos na altura entendiam mal esta minha colocação. Eu sempre dizia, há sempre qualquer coisa para se fazer. Há de notar que na altura
havia poucas possibilidades, poucos links para se poder chegar, por exemplo, a um emprego. Ok. Mas eu sempre... Estamos a falar de que anos, mais ou menos? Vamos dizer 98, 99, 2000, um pouco mais que isso. Mas eu sempre fui aquele que, quando acordasse, nos dias que se calhar que não tinha que ir à escola ou que tivesse alguma disponibilidade de tempo de férias, eu não ficava. Eu procurava sempre alguma coisa para fazer, mesmo ao nível da comunidade, da vizinhança. Não é? Havia poucos trabalhos que era de manutenção, por exemplo. Nós crescemos em bairros, vamos dizer, humildes, em que na altura os quintais eram há umas plantas que chamam espinhosos. Sim, sim. Qual foi o seu bairro? Laulane. Laulane, ok. Sim, tinha muitas espinhosas. Muitas espinhosas. Então, o que é que nós fazíamos e o que é que eu impulsionava os outros jovens, não sei o quê, era que no final de semana ou em tempos livres nós pegávamos em katanas, íamos na vizinhança, tia, não sei se eu posso podar, posso arrumar um pouco, e nós fazíamos isso. E pagavam? E pagavam, não era muito, mas davam alguma coisa. Então, eu insisti com esta ideia de que não é possível que não haja nada para ser feito e conseguir alguma coisa. Okay. Então, foi a partir dali que eu desenvolvi esta ideia, este sentimento de que é possível fazer alguma coisa. Que não seja algo assim devidamente estruturado, mas não há nada para não se fazer alguma coisa. Ok, mas agora esse espírito, vamos lá, porque geralmente os pais não lhe educam para dizer: meu filho, pode sair e ver se arruma a espinhosa do vizinho, né? Qual é, o que lhe inspirou? Eu digo isso porque, vamos lá, eu no início, né, eu ajudei minha mãe desde acho que os 7, 6 anos, assim a memória não me atraiçoa. Eu ajudava ela a tirar lenha, naquela altura da guerra, inclusive. Então, naquelas bandas lá de Marraquene, tirávamos lenha para os Pamanini, e ela me obrigava a fazer o meu próprio molho de lenha. Então, lá vendia, e disse, ok, você passa a vender o teu próprio molho de lenha. Eu vendi, comprei uns calções, comprei umas botas, eu vi, olha, afinal essa coisa aqui de eu fazer minhas coisas por mim, dá dinheiro, né? Dá o que eu quero, porque antes era, não, mamãe compra aquilo, compra Y, como meu pai separou-se da minha mãe há muito tempo, eu ainda novo, então cresci mais com ela. Então, daí foi crescendo, né? Me recordo isso ainda lá para a primária, mais para a secundária, nesses nossos bairros de vender de espinhosa. Não havia energia. Então eu vendia petróleo, né? Saía, eu logo que vi esta coisa de dinheiro e o que o dinheiro faz. No fundo é a ideia de se você trabalha, pode fazer o que quer. Entrou em mim, né, nessa altura. Então, pelo menos foi o que virou a chave para que todo o meu percurso fosse de o que eu posso fazer. Agora, quero perceber, já consigo. Esta coisa de vai sair, ajudar os outros e depois ganhar, nasce como? Muito bem. É assim, eu perdi meu pai muito pequeno. Essa aqui é a chave. E na altura, a minha mãe não trabalhava. Eu sou filho e somos 5 irmãos. E 4 homens seguidos. Quando nós perdemos o nosso pai, minha mãe não trabalhava. Dependia, pronto, meu pai conseguia manter a família, sustentar a família. E, do nada, ele nos deixa. E o que é que acontece? Minha mãe, a partir dali, ela tinha que se reinventar, tinha que levantar. Era uma mãe caseira, que dependia tudo do marido, que era meu pai. Minha mãe tinha que levantar. E ela, quando levanta, encontra emprego muito humilde, quer dizer, encontrava emprego nas quintas, lá como se conhecer Laulane, lá para as bandas das Maotas, tem umas quintas que na altura davam algum emprego às mães da comunidade. Então minha mãe encontra emprego lá e o que ganhava era muito pouco para manter uma família. Eu, dentro de mim, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Porque eu sentia... Com quantos anos, mais ou menos? Tinha na altura 14, 15, por aí. Não é? Então, isto parte dali. Começo a acordar, a levantar todos os dias para fazer alguma coisa.
e fazendo alguma coisa eu conseguia ajudar naquilo que eu podia. Okay. Não era muito pouco, mas ajudava em alguma coisa, para as minhas necessidades particulares. E veja, na altura, como não tínhamos uma formação como tal, e aquela situação acolheu-nos de surpresa, entramos a vender um pouco de tudo e fazer um pouco de tudo. O petróleo, na altura, quem dos tempos sabe que vendia-se petróleo nas ruas. Os meninos de Palafé. Palafé na Exatamente. Sim. Então eu fiz aquele trabalho, eu vendi o petróleo. Tinha Matortor, chamávamos de Matortor, aquele produto fabricado com coco e açúcar, vendi. E vou te dizer mais. Até ir a Machamba, lá embaixo, lá nas Maotas, ir trabalhar a terra para não te darem dinheiro, mas darem-te um saco, alguns mulos de couve para poder confeccionar em casa. Então, esta coisa foi construída dentro de mim também, que para poder se ter alguma coisa é preciso fazer alguma coisa. Okay. E que não é possível não haver nada para fazer. Então, isto despertou. Interessante. Eu estou a fazer mesmo essas provocações porque nós, na vida, as adversidades, parece que elas vêm para nos punir. Quando existe uma outra face, né? Tem um escritor, Napoleon Hill, que diz que por detrás da dificuldade existe um potencial de crescimento, uma possibilidade. E às vezes algumas pessoas pegam o infortúnio, as adversidades da vida e colocam como obstáculo, né? Quando o obstáculo é o caminho. Né? Então, muitas vezes temos de ir para isso, porque parece que aqueles que conseguem têm um favoritismo, elas já nasceram enquadradas para fazer. Então, este é a linha, que é a aprendizagem que acho que já fica logo de primeira, a grande aprendizagem de que as adversidades são as que moldam as pessoas a terem que procurar. Eu gosto da frase de sempre há alguma coisa para fazer. E porque há, né? Sim, principalmente se olhar para o nosso contexto, sempre há alguma coisa para fazer. Mas vamos continuar a nossa jornada. E dos 15 para frente, né? Onde é que fez a formação e quando é que começa a empreender em off? Eu percebi que não começou logo de imediato, né? Metendo o pé e a cabeça num... Isso porque parece que aqueles que conseguem têm um favoritismo, elas já nasceram enquadradas para fazer. Então, este é a linha, que é a aprendizagem que acho que já fica logo de primeira, a grande aprendizagem de que as adversidades são as que moldam as pessoas a terem que procurar. Eu gosto da frase de sempre há alguma coisa para fazer. E porque há, né? Sim. Principalmente se olhar para o nosso contexto, sempre há alguma coisa para fazer. Mas vamos continuar a nossa jornada. E dos 15 para frente, né? Onde é que fez a formação e quando é que começa a empreender em off? Eu percebi que não começou logo de imediato, né? Metendo o pé e a cabeça num negócio, foi, né? Foi se colocando num ponto para olhar, para depois chegar. Conta um pouco essa jornada. Exato. Na altura, quando meu pai nos deixa, como disse, eu perdi a matrícula. Perdi a matrícula na 5ª classe, na escola primária de Laulá. Então fiquei quase um ano sem estudar. E eu depois acompanhava os outros que iam para a escola. E minha mãe não tinha condições. A única solução na altura era mesmo de ir a uma escola privada. Tentei entrar numa escola privada para fazer a 6ª classe. E pronto, senti muita dificuldade. E o meu irmão, que eu sigo a ele, tinha um amigo. Esse amigo trabalhava na Matola. Então, ele conseguiu me arranjar com 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. E eu tinha que me apresentar na Matola de serviço às 7h30, a viver em Laulá. Imagine que horas que eu tinha que levantar. Madrugava às 4 horas todos os dias. E lá não se atrasava. Enquanto eu estava dentro do processo de trabalho, eu sentia um peso dentro de mim. Eu dizia, não, tudo bem que estou a trabalhar, mas é possível fazer o melhor.
Só que para eu fazer o melhor, eu tenho que me formar, tenho que fazer alguma coisa para me capacitar ou me colocar numa situação em que eu possa corresponder a qualquer convite ou ter que fazer alguma coisa. E veja, eu não estava a estudar nessa altura. Sim. Falei com os meus patrões na altura e eles disseram que não tem como procurar, era 7h30, 18. Sei. Eu disse, olha, eu vou sacrificar o meu tempo de intervalo, que era das 12 às 13h30. Eu não vou sair ao intervalo, vou continuar a trabalhar, permitam-me que eu saia às 17, porque eu quero estudar. Foi difícil, mas veja que eu acabei me matriculando à força, sem autorização para este pedido que eu fiz. Então fui à escola secundária da Madlangalene, a trabalhar na Matola. Sei. E pronto, quando faço a matrícula, volto para os meus patrões e informo. Eu já me matriculei e exibi o recibo da matrícula. Epa, ali, zanga, não zanga, mas acabaram dando-me essa oportunidade. Aí começa a jornada. Eu saí às 17 da Matola, desci aqui na Ronil, já eram quase 18 ou 18 e picos. Eu saía da Ronil até Madlangalene, para quem conhece a escola da Madlangalene, a correr. Está a imaginar correr aqui na cidade? Mas eu corria. Mas eu até queria lhe perguntar, por que não conseguiu na Matola a escola? Não eu vivia em Laulana. A ideia era de criar uma escola o caminho para volta. cá. Ok, está bom. Foi desta perspectiva. Mas com que idade? 16. Tudo isso estou a construir porque queria, já havia despertado dentro de mim que é possível fazer e chegar em algum sítio. Mas tem aí uma pílula interessante. Quando diz que trabalhou os patrões, né? Ele colocou, fez o pedido, eles não aceitaram, fez o ajuste, né? Ou seja, nessa altura já tinha a ideia de gestão. Deixa eu ver aqui o que eu faço para ganhar uma vantagem. Primeiro eu já me coloco a trabalhar um pouco mais, mas depois eu vou e venho e lhes mostro. Repara, eu por aquilo que eu sei e conheço de pessoas, quando tem um funcionário, ele até pode, né, na Nigeria, meter água, né? Mas porque ele é importante no trabalho. Certo. Então, o patronato ou aquele que é o empregador, ele consegue aceitar. Então, significa que nessa altura já era Vitor bem prestativo, porque senão ele mandava embora. Olha, se vem me mostra recibo de matrícula, dá meia volta e vai a vida. Como é que era então a sua prestação? Ok. É assim, aquilo que disse antes, o ilustre, as adversidades são uma escola. Nós não podemos ver a diversidade como um obstáculo. É uma oportunidade para, às vezes, elas vêm para despertar o potencial que está dentro, que está adormecido. Eu, quando chego lá na fábrica, era uma fábrica de produção de saco plástico. Ok? Eu não conhecia aquilo. Então, cheguei lá, a minha dedicação levou-me a ter que me confiasse uma máquina, uma das máquinas principais de corte, uma máquina que imprimia plástico com desenhos. Os outros imprimiam plástico simples, esse que nós conhecemos. Então, eu fui para lá. E quando chego naquela máquina, eu acho que dediquei-me demais. Acabei sendo um dos colaboradores que mais preciosos. Então é isso, porque não iriam lhe aceitar para estar a fazer matrícula, este miúdo mal chegou. Pronto. Então vamos lá, podemos continuar. Então pronto, eu corria, fazia isto para Madlangalene. Eu me lembro que até eu andava com, chamam aquelas toalhinhas, né, pequenas, que era para quando chegasse às proximidades da escola, eu enxugava o suor, chegava lá transpirado. Eu enxugava e entrava para a sala. E aquela realidade, os colegas não viviam. E veja que eu fiz a sexta, a sétima, e fui o melhor aluno da escola. Uau! Do curso noturno. Porque eu dava o gás, eu fazia de tudo para não me decepcionar a mim mesmo. Este sacrifício de acordar às 4, ir a Matola, depois sair a Matola, ir para Madlangalene, depois era um processo que exigia de mim muito esforço. Dormiu quanto tempo? Pouco tempo, porque 4 horas tinha que levantar. É isso que eu estou a perguntar. Se 4 horas tem que levantar, 22, 23 é hora de voltar. Mas era pouco tempo para descansar. E pronto, eu fiz aquilo e nessas nossas boas relações,
conheci um indivíduo que, por sinal, acabou sendo o meu padrinho. Ok? Porque ele era um contabilista da praça e pronto, nessas nossas relações acabou me colocando num pequeno escritório onde lá ele era o dono. Então foi lá que desperta essa questão de aprender um pouco da contabilidade. Mas eu não tinha contabilidade. Então eu, quando vi aquele ambiente dos colegas contabilistas, disse, não, eu também posso ser. O que eu fiz? Quando termino a 7ª, vou para a escola comercial de Maputo. Eu, quando queria ir, consultei algumas pessoas mais crescidas. Disseram, Vitor, não vale a pena ir à escola comercial, não vais aguentar. São muitas contas. São muitas contas, aquilo é difícil, não vais conseguir. Nós tentamos na altura e desistimos. Faça outra coisa. Mas eu disse, eu vou. E fui para lá, vou te dizer. Fui o melhor aluno da graduação daquele ano. E recebi prêmio da escola. Continuo a acreditar mais que não, é possível nós alcançarmos os nossos objetivos em função do nosso foco. Então, pronto, assim foi. E pronto, nesta área contabilística, depois fui trabalhando em algumas empresas, e aí onde desenvolvi a prática, a experiência e ampliei mais a visão nesta questão de gestão. Mas aí quando lhe dizem, porque parece que às vezes precisa de ser um pouco louco, né? Estão a lhe dizer, Vitor, meu menino, aqui é muito difícil, né? Nós até tentamos, não conseguimos. O que lhe fez ir contra todos os conselhos, né? Sim, porque com certeza é uma zona do desconhecido. Exato. Né? E pior, um desconhecido que tem um aviso prévio, perigo, cuidado. E mesmo assim está a passar para chegar lá. Eu tinha uma coisa dentro de mim. Quando entrei para o escritório, o pequeno escritório da contabilidade, eu vi que a ferramenta de contabilidade, gestão, podia ajudar-me. Ok? Então, ali eu não tinha outra alternativa. E eu tinha uma coisa dentro de mim, queria ajudar a minha mãe. Percebe? Eu tinha que fazer algo que desse algo eu pudesse conquistar ou conseguir alguma coisa para ajudar a casa, a minha mãe, os meus irmãos, naquilo que são os desafios que a vida nos propunha. Então, com a experiência que eu vi ali com os colegas, eu disse, não, é possível. Apesar destes 2, 3 conselhos que eu tive, não é? Mas eu disse, não, é possível, se os outros fizeram, eu por que não posso fazer? Se fizeram e é algo positivo, então também posso fazer. Tenho esta capacidade. E fui. Interessante, porque, sim, Eu só queria acrescentar algo aí, porque quando nós temos foco, é possível. Veja que eu, quando faço a escola de comercial, acho que no 3º ano, a voltar para casa naquelas noites, eu sofro uma agressão, um atentado. Eu sofro um atentado e eu desmaio. Só me lembro que das 22 que fui agredido, só despertei por aí 3 horas de madrugada. No hospital ou na rua mesmo? Na rua. Despertei na rua, todo ensanguentado e tudo. Quando volto para casa, fui aconselhado a ter que parar, deixar de estudar. Sim. Tá a ver? É mais um conceito que não é errado. Para o seu bem, claro. Mas eu tinha foco, eu disse nada. Eu só fiquei aquela semana para, pronto, melhorar um pouco a situação e voltei para a escola. Uau! Eu estou algumas questões eu vou sempre insistir porque elas são muito educativas. Certo. Né? Porque, sabe, a gente vê muita gente, eu acho que o Vitor, assim como eu, nós passamos, né, vamos lá, nesta fase da vida, nós tivemos vários amigos, colegas que em algum momento se perderam. Né? E eu acho que isso continua até hoje, não tem como. Nós estamos a falar para jovens, para pessoas que ouviram os conselhos de perigo não vai e simplesmente cruzaram os braços. E até hoje, eu acredito que neste momento tem alguém que está com uma indecisão, né? A dizer, sabe, mas eu quero.
mas estão a dizer para não fazer. E estão a dizer para não fazer por motivos que estão aqui, né? Eu consigo ver. Se estão a dizer para não ir porque me agrediram, é porque gostam de mim. Isso faz sentido, é verdade. Faz sentido. É verdade. Né? Mas a pessoa precisa de... é isso que eu quero para tentar explicar, né? Okay. Como é que funciona, como é que alguém, diante de obstáculos visíveis, porque existem aqueles invisíveis, tá vendo? Vitor, eu acho que isto aqui não te fica bem, acho, mas não, a pessoa está dizendo, eu tentei, não consegui, ok? Agora você foi agredido, então... Mas, exatamente. Como é que a gente conversa com as pessoas que estão nessa indecisão, né? Que é para lhes ajudar a pensar um pouquinho mais para frente. Bom, eu concordo e digo isto. De facto, há muitos sonhos adormecidos em pessoas, jovens principalmente. Porque os conselhos sempre virão. Alguém sempre vai dizer alguma coisa. Hoje estamos sentados aqui a conversar, mas já alguém que, se calhar, ontem mesmo foi dito para não avançar para um projeto que ele acredita que é um projeto viável. Mas alguém simplesmente na conversa, vamos dizer, avulsa, disse não vale a pena fazer isso porque eu também tentei e não consegui. E simplesmente a pessoa lava as mãos e abandona a ideia. Sim. Mas o que eu tenho aqui a dizer é que os conselhos são bem-vindos, porque nós não vivemos em um ambiente isolado, vivemos com outras pessoas. É preciso ouvir as pessoas, não é sobre alguma coisa que nós queremos fazer. Mas tem que haver aqui uma coragem. É uma questão de coragem. Sim, é simplesmente isso. É uma questão de coragem. Em função do foco de algo que eu coloquei dentro de mim, que eu posso chegar assim. É possível chegar ali, e se eu chego ali, posso melhorar. Então, eu que tenho, a última palavra é minha. Eu estou a apontar aqui coragem, porque estou aqui a tentar pensar como é que a gente coloca coragem nas pessoas. Eu tenho uma forma de ler as coisas. Eu digo para mim, eu prefiro me arrepender do que deu errado e fiz. Eu tenho um problema, é que basta meter uma coisa na cabeça, eu vou. Mas isto não vai dar. Tá bom, eu prefiro me arrepender, né, que é para corrigir o que saiu errado. Sim. Agora, está a ver aquelas pessoas que gostam mais do livro, quer dizer, eu até não gosto muito de sentar em rodas de pessoas que a parte da Bíblia que mais abrem é o livro de Lamentações. Porque isto eu podia ter feito. Aquilo eu podia ter feito. Então, eu acho que um dos elementos que pode ajudar alguém a ganhar coragem é perceber que lá à frente ela pode se arrepender porque não fez. Exatamente. Mas arrepender-se pelo que fez, para mim, tem muito mais vantagem. Por quê? Porque eu já fiz e sei como é, né? Eu posso corrigir. Enquanto quando não fez, não. Mas do seu lado eu percebi que o foco, a necessidade, né? Tem uma mãe para ajudar e sabe que não tem outra pessoa para ajudar. É como se tivesse alguma ameaça aqui nas suas costas. Que lhe empurra. Quando está aflito, quando está indeciso, é lembrar-se que lá em casa está mal. Ou seja, ou eu continuo mal, ou eu salto aqui e vou para frente. Exato. Tudo bem, mas eu acho que deu para acertar. Só quero acrescentar aí uma coisinha, que estava a dizer que vale a pena mais à frente, não é arrepender-se por ter feito algo e ter dado mal. E eu só quero acrescentar o seguinte, porque quando nós tentamos fazer alguma coisa, por mais que dê mal, nós não terminamos igual como nós começamos, como estávamos antes. Uau! Não sei se percebeu. Pronto. Não terminamos igual. Aqui, neste processo de tentar, vais melhorar, vais aprender alguma coisa. E quando chegares, por mais que o teu resultado final não seja
tal e qual como você almejava ou perspectivou, mas você já não é a mesma pessoa. Mas se eu continuar aqui no início com medo, não é, e fracasso, não posso, vou terminar aqui e não dei nenhum passo. E nem terei como amanhã, se aparecer um amigo a dizer, olha, eu estava a pensar, tenho uma ideia, nem tenho como dizer nada. Não se faz assim, sim, porque vai dizer não se faz assim, faz-se assim, porque eu fui. Inclusive, a parte dos conselhos, que é importante também deixarmos ficar, é que eu, Alfas, neste momento, estou sentado aqui e tentei empurrar este caderno, né, para aqui. Só que eu estava com esta equipe toda aqui, né, que está a gravar o nosso podcast. E eles disseram, não se faz. Eu aprendi que não se faz. Não dá para eu carregar este caderno para aqui. E vou dizer ao meu amigo lá que não se faz. Para dizer que as circunstâncias daquele que lhe aconselha não vão nunca ser iguais às suas. O momento em que ele está a dizer não faz. Sim, ele tinha outros elementos que influenciaram para que ele não conseguisse. Exatamente. E hoje você também tem outra. Fora que o sujeito em si, as convicções, a coragem, aquilo que o sujeito em si vive, já não é a mesma coisa. Então, às vezes, os conselhos têm um problema. Eles têm um vício, eles estão contaminados. Você já tem lá alguma coisa para poder... Já viu? Mas pronto, vamos lá continuar. 16 anos, vai à escola comercial e de lá. Bom, e de lá, pronto, fui depois fazer o Instituto Comercial, porque queria completar esta cadeia do curso em Contabilidade e Autoria. Faço o Instituto Comercial e vão surgindo oportunidades de emprego. Ok. Por ter sido o melhor aluno, também as portas eram muitas. Eram muitas. E depois os laços também, porque às vezes são os ambientes. Ok. Os ambientes influenciam muito, não é, naquilo que é o alcance dos objetivos que se esperam. Ok. Então, o que é que eu fiz? Ao longo do meu percurso, sempre procurei me apoiar em pessoas que tinham ideias de trabalho, ideias profissionais, ideias de gestão. Então, eu fui me apoiando a essas pessoas e fui aprendendo mais e fui acreditando mais. É no meio disto que eu desenvolvo mais esta capacidade de contabilística, em algum momento recursos humanos, e depois a própria gestão. E vou tendo oportunidades de emprego. Então, nessas oportunidades, fui trabalhando na área, não é esta de gestão, contabilidade, e em algum momento recursos humanos. Onde é que eu desenvolvo um pouco a questão recursos humanos se eu não me formei em recursos humanos? Sim. Não é? Aí é uma questão de habilidade, porque não sentei para aprender recursos humanos, é uma questão de habilidade. No escritório, lá no início, tínhamos colegas que cuidavam dos recursos humanos das empresas onde nós prestávamos serviço. Isto é no primeiro emprego? No primeiro emprego. Mas de longe, em algum momento, a gente apoiava em alguma coisa. Então, quando eu saio daquela pequena consultoria, vou para o primeiro emprego. Cheguei lá, o senhor, o dono da empresa, quer fazer contabilidade de recursos humanos. Aí já foi um desafio. Não é para fazer os recursos humanos. Era uma indústria, com cerca de 60 e tal trabalhadores. Sim, muita gente. Para gerir aquela gente, gerir os recursos humanos e gerir a própria contabilidade, aquele processo todo foi um desafio. Mas, felizmente, a investigação, o querer, a vontade, ajudou-me muito. Então, fui aperfeiçoando. Também já vinha correr nas madrugadas, já desde os 16 anos. Então, correr aqui já era mais fácil. Sim. Então, foi mais ou menos assim que o processo ele foi se desenvolvendo. Vítor falou de ambiência. E muitas vezes, principalmente na idade jovem, a gente se perde por não conseguir identificar os ambientes certos, as pessoas certas que vão nos fazer andar para frente. Como é que conseguiu isso, né? No fundo, eu estou a dizer como se faz
isso para poder ver, sabe, não, Alphas parece que é um bom amigo, dá para eu me aproximar, não, aquele, epá, não, o que como é que se joga esse jogo? Porque nessa idade há muito, agora chamam de bullying, na nossa altura não era bullying, epa, aquele interesseiro, aquele faz porque não sei o que, então como enquadrar-se, né? Porque eu vi e vejo aquilo que eu digo, nesta idade a gente consegue recuar e cruza-se muitas vezes com colegas que estiveram na mesma sala, eram até os melhores alunos, mas os ambientes acabaram lhes levando para outras realidades, para outros futuros. O que teria para dizer sobre isso? Muito bem. É uma questão de decisão. Ok. Porque eu vou dizer aqui que isso não depende dos papais. Não depende dos pais. Os pais fazem a sua parte de educação, não é orientação, e até, em algum momento, nos acautelam sobre os ambientes. Mas mais do que o conselho que vem de quem nos educa, de quem nos cria, de quem nos forma, vou dizer assim socialmente, a pessoa em si deve tomar uma decisão. Porque eu posso ter colegas, não é? Cujo comportamento, em algum momento, pode ser desviante para o alcance de algum objetivo. Vamos caminhar juntos, somos colegas, somos bons colegas, ou vamos caminhar juntos, somos bons amigos, mas quando você chega a um ponto em que o que acontece dali para frente não me caracteriza, ou não faz parte, ou eu sinto que isso pode afetar aquilo que eu desejo ser, eu gostaria de ser, eu pressiono o freio. Ele que continua. Somos bons amigos. Ou somos bons colegas. Vamos encontrar na sala, sim, tratamos o assunto de sala, mas daqui para lá cada um... Não pode. Porque esta coisa do futuro depende de hoje. Esta coisa do futuro depende de hoje. E muitas das vezes nós perdemos grandes coisas futuras por conta do nosso posicionamento hoje. Aqui falou do bullying, senão vou sofrer uma discriminação, vão me chamar, por exemplo, de um palhaço, de um matreco, de um atrasado. Mas a questão para mim é, 1000 vezes, me chamarem assim e eu continuar com o meu foco. Tenho colegas, amigos de infância, alguns da escola, não é? Que hoje estão em situações críticas. Estando nós juntos num ambiente assim coletivo, parecer que não, somos de gerações diferentes. Mas partilhamos a mesma carteira, partilhamos a mesma rua de jogar aquela bola chamávamos de chungufo, de trapos, não sei o que, partilhamos. E eram os mais espertos. Eram os mais espertos, eram os mais atrevidos. Diante dos matrecos Victor, palhaço, tapados, né? Tapados, não estão a ver game aqui. Sim, mas a questão é aquela que eu disse, o futuro é hoje. Hoje estamos em ambientes, não vou dizer diferentes, mas quando nós olhamos para a situação atual, me parece que nós estivemos no mesmo, não crescemos no mesmo espaço e tempo. Mas é por causa desta coisa de decisão. Tu tens que ter coragem de dizer, olha, sem dizer, porque muitas das vezes nós queremos justificar perante o ambiente. Isso não posso fazer. Há coisas que tu não precisas dizer. Os outros vão notar que o Alphas parece que este assunto não está a entrar. Percebes? E vão te fazer questionamento. Às vezes nem precisa andar a justificar. É dizer, amigo, vamos embora, eu vou nos encontrar. Não, é preciso muita coragem. É por aí. Eu recuar um pouco, um dos motivos, né, que faz criar isto ir um pouco mais fundo. Recentemente eu vi uma feira do emprego. Certo. Né, que criou aquele barulho todo. Eu vi a quantidade de pessoas que estavam lá com currículos à espera, né, de um emprego. Foram para lá porque precisam de um emprego. E a gente sabe que as pessoas
tem que ter trabalho. E o país não está. Quer dizer, eu estou a dizer o país, foi em Maputo, sim, mas é que é estrutural e é todo lado que está assim. Eu parei disso para mim. Se aquelas pessoas todas começarem a pensar que ao invés de levarem um currículo para ir entregar, começassem a sonhar que elas podem receber currículos de outros. Olha só a virada de mentalidade. Enquanto nós estudamos, à procura de emprego. Ou seja, hoje, o nosso sistema todo de educação diz estuda para ter melhor emprego. Eu acho que também teve isso. Lá em casa eles disseram, eu tenho que trabalhar para ter um melhor emprego. Nós não temos nenhum sítio onde dizem trabalha para ficar empresário. Você vai ser empreendedor. Não existe. Né? Então, este espaço, a ideia é começarmos a mudar um pouco a mentalidade, mostrar que aqueles que estão a empreender não são extraterrestres. Não são. Eles viveram tudo isso que todo mundo está a viver. Então, é possível, ao invés de pensar em escrever o seu melhor currículo, começar a pensar como iniciar, né, um negócio. Então, é aí onde nós vamos, né, para acelerar. Como é que é esta transição? Eu já vi aqui algumas habilidades que logo foi falando, que é a capacidade de ver e entender o que o outro está a fazer, ir pesquisar acima de tudo, porque se já tem uma formação, é contabilidade, ok, mas aquele faz recursos humanos. O que é recursos humanos? Eu hoje tenho ChatGPT, eu aqui, basta me perguntar o que é, eu já vou, ChatGPT, organiza, tudo, mas na altura não havia isso. Tinha que sentar e estudar. Como é que é esse processo até chegar à decisão de que tem que criar o seu próprio emprego? É assim, de facto, temos muita juventude formada e que nós, anualmente, temos graduações. Sim. Mas há um entendimento em que que precisa ser despertado. No sentido em que, se eu vou para a carteira estudar, aquilo que eu vou aprender, eu posso transformar, ou enquanto eu estiver num processo, não é, de formação, eu posso estar, por exemplo, a identificar algo que eu me apaixono, que eu me possa familiarizar, e amanhã, numa eventualidade de não conseguir uma colocação em termos de emprego, eu posso empreender. De facto, hoje estamos com esta dificuldade. Todos nós vamos à carteira, estudamos para ser contratados. Não é? Vamos estudar para ser contratados. São poucos. Até mais, mesmo aqueles que têm algumas ideias. Nós temos hoje muitos certificados guardados nas gavetas em casa. Não é? Investimos o tempo, não é, para fazer a escola, o ensino médio, depois o superior, se calhar com mais outras qualificações. Mas depois viemos e sentamos. E ficamos à espera, por exemplo, de anúncios para podermos dar ali uma colocação. Mas o que eu acho é que, enquanto isso, podemos também estar a pensar em o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? E este o que é que eu posso fazer vai nos levar, por exemplo, a termos que desenvolver pensamentos, ideias de negócio ou de outras coisas que nós podemos fazer enquanto nós não temos uma colocação propriamente dita. Desenvolver ideias. E depois de desenvolver ideias, procurar mecanismos para colocar em prática aquilo que eu estou a desenvolver. Nós temos muitos técnicos, os institutos técnicos têm formado de ano em ano, muitos técnicos. Preparados para serem empregados. Isso! Então nós temos esta mentalidade, em algum momento de que não, se eu receber o meu certificado, só posso andar à procura de emprego, aí eu procurar emprego. Mas é possível desenhar um projeto. Um projeto, depois é bem verdade que um projeto como tal não basta, depois tem financiamento, mas essa é outra etapa. Sim. Mas desenhar um projeto. São quantos técnicos que nós temos? São muitos. São muitos jovens. Todos os anos. Todos os anos. E quando há um anúncio de alguma oportunidade, todos nós corremos para lá.
E qual é a disponibilidade de vagas? É ínfima, é inferior. E abre espaço para os tais subornos, Sim. para os tais padrinhos. Então, mas se nós mudássemos de mentalidade, não é? Começarmos a desenvolver ideias inovadoras, não? O que é que eu posso fazer? E há de notar que aqueles que tentam ter esta coragem, em algum momento são esses que são hoje empreendedores do mercado. Vitor, eu vou lhe dizer, como é neste programa a gente não dá ideias, a gente mostra, mata a cobra, mostra o pau e ainda mostra a cobra que morreu, né? Porque aqui você tem uns que dizem, não, mas sim, mata a cobra. Eu hoje tenho uma fábrica. Certo. Eu já não chamo de oficina, porque eu comecei a fazer carpintaria, né? Eu vinha de uma organização que era mais ativismo social. Certo. Só que o ativismo social, na altura, ou até mesmo agora, conduz-lhe muito à política. Meu caminho era andar para deputado, para alguma coisa de órgão de Estado. Esse caminho não me interessava. Eu voltei e fui estudar carpintaria. E abri a minha carpintaria no quintal mesmo de casa. Eu mesmo fui o mestre primeiro, né? Opa, por isso logo cheguei aqui, a primeira coisa é olhar acabamentos e tudo, é a minha vocação. Pois. E primeiro era só eu. Certo. E depois foi mais um, quando não se tem dinheiro, aquilo que você vai dizer, desenha projeto, depois tem fase de financiamento, é que em Moçambique não tem financiamento. Certo. Vamos ser realistas. Aqui nós sabemos, né, nós dois sabemos que só para conseguir financiamento do banco, o volume de coisas que vão lhe pedir, depois vai ao microcrédito ou ao agiota, a percentagem que ele vai lhe pedir. Agora, muito elevada. A solução é braços cruzados? Não. Sem dinheiro, você pode muito bem começar o seu negócio com a pessoa que está próximo. São os teus irmãos, são os vizinhos. Esses vão entender que quando o cliente não pagar, né, você não tem dinheiro. Certo. E foi assim. Então, de 2 foram para 5 colaboradores, foram para 10. Aí já começaram a me mandar embora de ter que executar, mas também sempre tive a visão do negócio em si. Certo. E uma das coisas é, vamos lá, eu estou a falar de como iniciar sem dinheiro. Você inicia mesmo, porque é uma área, pelo menos é que essa eu conheço e sei que é possível, com o mínimo, iniciar. Sim. Inclusive porque o cliente sempre vai lhe pagar uma percentagem para você fazer a aquisição do material e andar. Então não é bem verdade que só com financiamento é que o seu negócio pode ir. Né? Existem outras formas de fazer esse teu. É o teu cliente que patrocina ou que financia, desde que seja sério, porque são muitos, né? São muitos que até hoje continuam. Eu estou a dizer, comecei de 2, 2, depois 4, 5. Hoje eu até descobri semana passada que somos total 43. 43 colaboradores. Sim, comigo. Eu sou o número 43. Né? Então, o que aconteceu? Gostei dessa. É o número 43. Eu sou o número 43. Não o número 1. Eu sou o último. Pronto. Eu sempre digo a todos, eu aqui sou o último. Pronto. Tudo que acontecer aqui, primeiro precisa de fazer escala e me encontrar lá no último, em todos os sentidos. Para mim, é assim que funciona. Mas o que aconteceu é que se tem um sonho, tem uma ideia, aquilo está a dizer, pensar em ideias, mas precisa de ter a tal coragem acima de tudo, né? Porque, bem, a área como a minha é muito fácil estar a formar mestres outros, e foi o que aconteceu. Tantos outros foram entrando e saindo. Por quê? Porque um mestre, esta parte técnica, temos muitos técnicos a sair. O que vai acontecer, já estou mesmo a deixar isto como conselho, o que vai acontecer é que você vai treinar pessoas que vão descobrir que, olha, na verdade, sou eu que faço, né? A partir do momento em que o dono deixa de pôr a mão na massa, como dizem, já começa a dizer, não, eu é que faço, então eu é que estou a fazer este aqui crescer. Logo, se eu sair, vou fazer meu negócio crescer. Olha, hoje são muitos que saíram disso e nunca saíram daquele primeiro projeto de quintal. Até hoje são mestres de quintal, outros até são amigos, lhes convido quando temos projetos grandes. Por quê? Porque para além da ideia, precisa de ter a visão.
né? Muitas vezes quando aquele dono de negócio está na operação, a cadeira de gestor fica vazia, o barco não vai a lado nenhum. Não vai. Né? Está a ver aqueles barcos que tem que ter gente a remar? Sim. Se o capitão descer para remar, eles vão bater em qualquer sítio. Exatamente. Então, o negócio para mim tenha ideias, mas tenha visão, sobretudo. Exatamente. Né? Esta coragem que estava a dizer é o óleo essencial para que a coisa ande. Né? Então, estamos a falar de pessoas que estão a ser preparadas. Eu também fui educado para procurar emprego. Na minha casa, disseram, tens que arranjar emprego e tudo, mas eu, desde lá, né? Porque às vezes nasce o bichinho lá atrás. Exatamente. E a pessoa percebe que a coisa de ser empregado é um assunto. E uma das coisas, eu não sei qual é a sua experiência, eu vou acelerar um pouco para ver se a gente vai... Para mim, empreender salva famílias. Né? Eu queria partilhar... eu tenho hoje, né, na fábrica, contratamos um guarda, né? Dos guardas, porque agora já são muitos. Ele é daquelas pessoas já idosas, que já não têm perspectiva de vida. Sim. Ele agora trabalha como guarda. E como estamos numa zona, a esposa é que faz o pão, a badia, as refeições. Olha só, o fato de ter montado uma infraestrutura está a dinamizar um ambiente ao redor. Então, daí que quando eu vejo um aglomerado de gente com currículo, eu pergunto se aqueles todos pensassem que podem criar emprego. Uau! Qual é o volume de emprego? Vamos dizer, todos aqueles com 5 funcionários, pelo menos. Então, pode reduzir aquela procura. E muito. Yeah. Mas os teus, vamos lá agora ir para a questão de gestão de negócios. Vamos lá falar agora, não com aquele que quer começar. Sim. Aquele que já está instalado, Vitor, o que precisa, né? Eu acho que vamos ter que fazer uma segunda edição deste papo. Eu estou a sentir que ele ainda tinha muita coisa para se abordar. Então, quando a equipe disse temos 10 minutos, já estou a começar a pensar em ocupar o tempo do que necessariamente em falar questões. Okay. Mas uma coisa que não pode faltar, nós já caminhamos para o fim, é sobre boas práticas de gestão. Hoje o Vitor atende muitas empresas, né? Vê muitas realidades. Na sua experiência de terreno, o que está a falhar, né? Vamos lá falar de empresa com 5, 10, 15, que é aquele empreendedor ainda, né? O que geralmente notas que é o erro que todo mundo, né, o beabá que precisa chegar logo e dizer, vamos começar daqui, porque eu já sei, até só de ligar, Vitor, preciso de ti, para uma pergunta, é como aquele mecânico, né, quando diz o carro não está a dar start, ele diz, viu o borno, você, né, vai lá ver se o borno está ligado, porque você vai ligar, é só apertar o borno, né, sim. O carro não está a sair, tirou o travão de mão. Diga aí. Muito bem. De facto, no meio de tantos jovens, tantos que têm sonho de empreender, há um e outro que toma a decisão e empreende, não é? Inicia um negócio. O negócio está aí, já iniciou, está a fluir. E, de facto, é verdade também que, num futuro muito breve, é normal que este negócio caia. Aí está o problema das boas práticas, não é? De gestão de negócio. Porque não vou dizer que é fácil iniciar, mas é possível iniciar. Com financiamento ou sem financiamento, como bem disse. Mas o grande calcanhar daqueles aqui é manter o negócio. Aí está o desafio. E é aqui onde muitos de nós jovens perdemos. Caímos aqui. Por quê? Porque é preciso, depois tanto de iniciar o negócio, é preciso aqui montar uma estrutura de funcionamento. Independentemente de se o negócio é um pequeno negócio, e o valor de investimento ou não, quanto é que foi, quanto é que o que é que produz este negócio. Mas é preciso estruturar o negócio, que é para permitir
que te dê espaço de tomar decisões inteligentes, estratégicas, sobre o próprio negócio. A questão da planificação. Nós temos tido muitos problemas no que diz respeito à planificação. Se eu tenho um empreendimento, para mim acordar, pôr as pessoas a produzir, a trabalhar, não se planifica. Quando a gente fala de planificação, estamos a falar de muita coisa, até o próprio procurement. Se eu não planifico, vou dar exemplo da sua fábrica. Se não planifica, por exemplo, eu tenho uma fábrica igual à sua, não planifica, e de repente chega-me aqui uma encomenda, é um exemplo. Não planifico o aprovisionamento, por exemplo, do material. É um exemplo. Chega aqui uma encomenda, o que é que eu vou fazer? Porque tem que se produzir, eu vou ter que tirar o dinheiro, vou entregar um dos colaboradores, há de ir para qualquer fornecedor, vai comprar, se calhar, se é aquela qualidade que o meu cliente espera ter, que está tudo acima do joelho. E, às vezes, a questão do preço, estou a falar da planificação. Não terás muito espaço, por exemplo, para ir buscar o melhor preço, não é, do produto ou do material, não é, que é para poder vir produzir, se calhar, também a um custo razoável. Por falta de planificação acaba acontecendo isto. E quando nós não planificamos, comprometemos o negócio. É preciso estruturar a operacionalidade do negócio. É preciso conhecer o negócio, planificar o negócio. É bem verdade que poderão surgir, por exemplo, algumas necessidades, não é? Vamos dizer, ocasionais, por força da dinâmica do próprio trabalho. É normal, mas aquilo que é macro, aquilo que é a base do funcionamento da atividade, eu tenho que aprovisionar para não ter estas surpresas ou essas correrias que muitas das vezes nos fazem perder. Eu he de mandar um colaborador, por exemplo, para ir comprar uma quantidade ínfima. Se calhar temos já um negócio que tem viaturas, vou por combustível. Há de ir comprar, se calhar, é uma quantidade muito ínfima de material e vem colocar na empresa. Não estou a ter, naquele momento, eu não estou a ter em conta o custo do combustível. Estou a ter em conta o custo só de ir comprar. Só aquela pequena... Mas às vezes não, porque há dificuldades financeiras, é falta de dinheiro. É um problema mesmo de planificação. Então, a questão da planificação tem influenciado bastante para que os negócios não fluam. Os negócios caiam. Depois tem a questão da organização. O negócio tem que estar organizado. Quando falo da organização, estou a falar em todas as áreas. Eu, como empreendedor, não é? Eu tenho que ter noção do meu negócio e organizar o negócio, saber quem faz o quê, quando é que faz, como é que se faz, o que é que tem que se fazer, isso tudo eu tenho que ter. E ao ter como é que se diz? Este princípio de organização, eu conheço as épocas do ano, por exemplo. Eu sei que o meu negócio, dependendo do tipo de negócio, ele tem maior demanda, por exemplo, no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, vamos trabalhar aquele ritmo, mas eu estou a preparar o que há de vir no segundo semestre. Eu tenho que me organizar nesse sentido. Estamos a ir, por exemplo, para o final de ano. Há muita demanda. Ok, o que é que eu preciso para poder dar resposta às encomendas que poderei ter no final de ano? É um exemplo. Isso se aplica também na área de serviços, porque os serviços também têm desta coisa. Existem épocas em que, pela natureza do tipo de serviço, você já sabe que quando chega esta época, os meus serviços têm ganho mais clientes, mais trabalho. É preciso organizar, planificar e organizar. E depois tem a outra componente que é fundamental, que se chama controle. Eu posso planificar, posso organizar, mas se eu não controlar, não estarei a completar o círculo. É preciso ter controle. Controle do que se faz, controle de todas as áreas, até da parte financeira. Eu preciso controlar. Então, essas três unidades são muito fundamentais para manter os negócios. E é aqui onde muitos de nós claudicamos. Minha experiência é de que o negócio, esta parte, por exemplo, de organização, principalmente, sim,
ele obriga-te a organizar. Ou seja, às vezes, quando nós ouvimos, tem que fazer planificação. E as pessoas ficam muito preocupadas, né? Quando estão para iniciar negócio. Ele para e diz, mas eu vou planificar o quê? Né? Então, o crescimento, por exemplo, da Plinks, não é ou seja, há 12 anos lá eu não via tudo o que haveria de estar a acontecer agora. Exatamente. Não, eu só tinha a ideia de que tem que crescer, tem que ser um negócio grande. Agora estou a dizer que sou o número 43, capaz de até final do ano eu ser o número 50. Porque o negócio em si já exige. Certo. Ele diz o que precisa. Exato. Você quando está sentado ali, percebe que esta área não está a andar porque falta alguém aqui que vai fazer esta função, falta alguém que vai fazer esta função, falta alguém que vai fazer esta função. Né? Então, aí, a parte da planificação e da organização, a minha experiência diz que é algo que fica atento, fica assim, eu preciso planificar, eu tenho que me organizar. Mas o quê? Pergunta o próprio negócio já diz. Já dá agora estamos a tratar de ter mais clientes. Se você tem mais clientes, significa que a tua produção, qual é a capacidade? Mas isso, quando você tem um controle, que é o teu terceiro ponto, quando você controla o que está no presente, consegue perceber o que precisa à medida que vai escalando. Não, eu acho que é muita coisa para ter de falar e ensinar. Daí que eu queria também que o Vitor deixasse a forma. Como é que se encontra o Vitor para poder dar esta consultoria, né? Porque aqui resumimos muito, né? Mas é importante quem está lá em casa saber que este espaço, para além de nos ensinar, porque aqui tem a consultoria grátis. Esta consultoria não paga nada, liga o canal, inclusive se inscreva, like, envia para todo mundo, porque aqui é grátis. Mas é possível também, de outras formas, encontrar o Vitor. Bom, nós estamos aqui, a Masterlink está aqui, e nós temos os nossos canais de comunicação. Quem, por exemplo, tiver conhecer o escritório, aproxima-se a Masterlink e nós, em função daquilo que é a necessidade, damos o devido tratamento. Mas também temos os nossos canais e temos as redes sociais, que também pode chegar a nós através das redes sociais da Masterlink. Que é Masterlink, sim, pelo Instagram, pelo Facebook. Então temos esses canais para chegar a nós. Vitor, me conta, mais ou menos qual é o tamanho das empresas que costumam vos procurar, né? Mais ou menos com que... Vamos lá, eu sei que às vezes falar de volume de negócio é um tabu, né? Tem que ser um sítio fechado, mas mais ou menos que tamanho em termos de colaboradores que vêm e já precisam, né? Ou seja, tem empresas que não vão procurar um consultor, mal tem dinheiro para a própria operação, exatamente, então dinheiro para buscar. Mais ou menos qual é o tamanho de empresa que aconselha e que já começa a buscar algum apoio, né, só para aumentar a visão e perceber melhor o que está lá dentro? Bom, nós temos tido recebido contatos de muitos jovens, e este é muito fundamental, porque há de notar que a própria Masterlink, ela é concebida, o escopo é trabalhar na comunicação da juventude, é empoderar a juventude. Nós estamos, as nossas ações, há de notar que se for a ver as nossas páginas sociais, de um pouco de tudo quanto nós fazemos e produzimos está virado para a juventude, para os jovens. Então temos recebido empresas de facto que queiram alguma orientação, empresas que querem algum apoio em termos de como dinamizar e como é que podem fazer para poderem pôr em prática os seus projetos. E outro componente não menos importante é que nós somos hospedeiros de projetos. Somos hospedeiros de projetos. Então, os jovens que acreditam, não é? Eles desenvolvem uma ideia, eles mesmos acreditam que é possível, não é? Pôr em prática aquilo que estão a sonhar. Podem escrever
elaborar um plano de negócio. Quanto custa isso? É difícil eu responder aqui, mas não, em função de cada projeto. Okay. E muitas das vezes, nesta componente, nós apoiamos não olhando inicialmente para aquilo que é o pagamento. Mas, na verdade, eu queria que explicasse isso, porque se calhar aquele que está nos a assistir está a achar que eu tenho que ter um meu saquinho de dinheiro para ir para o projeto para ir para lá. Não, vem com o projeto. Vem com o projeto, então, apresenta o projeto, é avaliado e nós vamos medir aquilo que é a sensibilidade do próprio projeto, aquilo que o projeto pode dar, e depois entramos num acordo. Auxiliam a execução. É como se fossem, vamos lá, agora tem, para investidores, tem o Smart Money. Sim. Smart Money é quando eu entro com know-how, né? Sim. Eu, Alfas, hoje tenho muitos links, tenho muitas pessoas. Exato. Posso vir para o Vitor e dizer, olha, eu quero, inclusive, este espaço que está aqui, né, é resultado disso. Então, eu já tenho um Smart Money que é essa influência, esse conhecimento. Então, eu entro num negócio só com isso. Sim. Porque aquele que tem um negócio, ele percebe que só associar o meu conhecimento, a minha experiência neste negócio, ele vai impulsionar. Então, é o que está a dizer, que entram com essa assessoria, essa consultoria de como se organiza e como é que ele ganha dinheiro a posterior. Então, ele não precisa ter nenhum dinheiro para chegar aqui. Não precisa, porque os jovens, nós partimos do princípio de que os jovens estão a sair de uma formação. Sim. Ainda não tem uma renda propriamente dita e começamos aqui a tabelar, dizer, olha, projeto X custa X, nós estaríamos a ajudar este jovem, mas se ele traz um projeto, vamos analisar o projeto, vamos ver se tem viabilidade ou não. Se tiver viabilidade, nós apostamos, entramos com esta consultoria, esta assessoria. E quem sabe se em algum momento, com algum apoio em coisas pequenas que achamos pertinentes para poder dinamizar o próprio projeto. Então, nós fazemos isto. Uau, eu não sei qual é a câmera que estou nela agora, esse lado. Então, eu queria dizer àquele que está nos assistindo, que veio até este momento, né? Primeiro, obrigado pela sua audiência até aqui, mas eu queria que colocasse este nome, Masterlink, e a partir de hoje, né, porque com certeza você está aí a perguntar se será que Deus nunca vai me ouvir, né? Não sei quantas orações vive fazendo porque o seu projeto precisa de alguém para lhe olhar. Eu sei, eu e o Vitor ainda podemos ter tido toda essa coragem que estamos aqui a tentar de conversar, explicar como se faz, mas tem gente que precisa realmente de uma bengala, de um apoio para poder dinamizar o seu negócio. Então está aqui uma oportunidade. E ainda bem que é logo na primeira edição do nosso programa, do nosso podcast. Então fica aí a dica, Masterlink vai lhe ajudar a fazer, a estruturar, a pôr em pé e a fazer andar. Vitor tem muita experiência de negócio, tanto dos outros como dele. Então, há de ser a melhor pessoa para lhe ajudar a encaminhar o seu. Nós estamos a terminar agora uma frase de conselho para os jovens empreendedores. Somos por aí 30 e tal milhões e que, neste momento, né, o país vive uma fase difícil e que precisa de palavras de motivação, mas não aquela motivação de gente que só foi ler, mas aquele que vive no terreno os desafios e tem uma visão, porque no final eu estava num treinamento recente de um empresário, que para mim é um grande empresário. Ele disse, sabe, muitas vezes vocês olham para o vosso monte, né, e me vê lá em cima no monte. Vocês dizem, uau, aquele ali é o tal, já chegou, eu quero chegar lá. Só que quando vocês chegarem lá, vão perceber que eu também estou parado a olhar para o próximo monte. Também desejo lá chegar. Desejo lá chegar. Então, isto é feito de montes em montes. Não é que aqui já estamos realizados, nós fazemos... Não. Tem, pelo menos a pessoa foi até um ponto que consegue ter uma visão
e pode lhe aconselhar e lhe ajudar a chegar até aquele ponto. Exato. E daquele ponto vocês vão ir juntos para lá. Então, Exato. é mais ou menos nesse nível de conselho que queria que deixasse ficar para nós fecharmos o nosso programa. Muito bem, pronto. Em termos de conselho, acho que já dissemos aqui muitas coisas. Muitas. Mas de jeito mesmo de fecho, incentivar aos jovens. Vamos despertar as capacidades inovadoras, as capacidades empreendedoras que estão adormecidas dentro de cada um de nós. Este que é o ponto. É preciso despertar, acreditar em si e naquilo que pensa que pode fazer. E depois só é buscar caminhos. Até pode não ter capacidade de produzir um plano de negócio, mas procura, já dissemos aqui, somos nós, tem tantos outros, procura. E aí será auxiliado e quem sabe, serás tu amanhã no monte e nós aqui. Senhoras e senhores, terminamos o nosso programa, a nossa primeira edição, e queria pedir à equipe uma salva de palmas para todos nós. Parabéns. Pronto. Já acabou. Não há mais nada.